Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Eu os exorto, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus e por meio do amor do Espírito, que vocês se esforcem comigo em orações a Deus por mim. Esse esforço aí na sua Bíblia está combater. Quem está com a sua tradução aí? Combater. Amém? Esforçar, combater, é isso. É a guerra do crente, né? A nossa guerra, ela é espiritual por meio da intercessão. Então, meus amados irmãos, podeis assentar. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui um meio eficaz na vida do crente, que é o meio da intercessão. A intercessão que o apóstolo Paulo pede aqui, irmãos, é porque ele está preso em Roma. Essa prisão era uma prisão que ele ficava solto no pátio, mas acompanhado com alguns guardas. Ele não poderia sair por longe, tinha que ficar ali pelas redondezas, coberto, com os 3 ou 4 guardas romanos na cola dele. Ele não, sendo assim, ele não poderia anunciar o evangelho, ele não poderia pregar. E por meio de ajudas, meio de ajudas de Lucas, Tíquico, esses homens mensageiros que foram visitar ele enviou essas cartas a uma igreja que estava na localidade de Roma. Ele nunca conheceu essa igreja pessoalmente, ele desejaria muito conhecer os irmãos em Roma, mas ele estava preso. Por isso ele pede à igreja para que combatais em oração por ele, para que ele venha a ser livre desta cadeia. Então, meus amados irmãos, dentro desta palavra, eu quero aqui conversar com você, dialogar com você. Se você viu eu já no grupo botando lá na igreja, botando assim, eu louvo a Deus pelos intercessores, porque precisamos de intercessores, irmãos. Quando um líder estiver em apuro, quando a igreja estiver em adversidade, precisamos ter intercessores. Amém? Então, meus amados irmãos, você está preparado hoje para combater por meio da intercessão? Porque a guerra que você está enfrentando não é carnal. A guerra que você está enfrentando é espiritual. 1 Coríntios 10:4 diz o quê? Diz o quê, irmãos? As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus para destruir fortalezas. Quer destruir fortalezas no meio da sua família? Vá para a intercessão. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, meus amados irmãos, podemos estar na pior situação, podemos, irmãos, estar cercados, podemos, irmãos, estar no meio da nossa família, tendo enfermidades, tendo algumas lutas financeiras. Pode acontecer tudo, irmão, mas na nossa vida e dentro da nossa casa não pode faltar intercessores. Fala para o irmão que está do seu lado aí, na sua casa pode ter lutas, você pode estar atravessando batalhas, você pode estar atravessando guerras direta contra o inimigo, direta contra problemas, mas a única coisa que não pode faltar dentro do seu lar é você ser um intercessor. Porque se você se calar, as adversidades te engolirá. É ou não é, irmão? Então você vai combater de joelhos. Tem alguns irmãos que escolhem os horários, né, irmão? Horário das 3 horas, horários pela manhã, horário pela tarde, não importa. Se é o banheiro do seu trabalho lá, se ajoelha lá que Deus vai estar lá para te ouvir. Pedro lhe disse: para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se for lá nos altos montes, você está lá. Mas se for lá no céu, lá no abismo, você também está lá. Deus quer ouvir a sua intercessão, meu irmão.
Gênesis capítulo 13, meus amados irmãos, vai contar a história de Abraão. Quem conhece Abraão aí? Sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. Abraão pega a sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, leva a sua tenda e toda a sua comitiva, e ele vai para umas terras, meus amados irmãos, onde Deus não avisou para que ele iria. Ele vai pela fé. Mas chegou um determinado momento de Abraão, irmão, que Abraão cresceu tanto, prosperou tanto, que os pastores do seu sobrinho e os pastores dele começaram a ter intrigas. E o seu sobrinho Ló se envolveu nessa intriga e falou assim: ó, eu vou para a direita, você vai para a esquerda. Abraão falou para ele: já que nós não podemos andar juntos, você vai para a direita, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Ló escolheu a cidade de Sodoma. Quando Ló, olha só, irmão, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você vê, porque às vezes está a aparência de bonito, né, irmão? Está a aparência de belo, está a aparência de florido, a terra parece que está florido, dando fruto. Toma cuidado. Antes de tudo, você deve ser como Abraão, guiado pelas promessas e sempre aguardando a voz de Deus e falando com o Senhor. Ló escolheu para ele, para Ló era o melhor, e a escolha era Sodoma. Eu vou para Sodoma, terra bonita, terra próspera. Quando ele chegou lá, irmãos, a terra começou a virar para o avesso. A Bíblia vai contar que Sodoma e Gomorra foram as terras de mais podridão que existiu na terra. Exemplo de prostituição, exemplo de ira de Deus é Sodoma e Gomorra. Jesus ele fala isso em Mateus 11, 27. Haverá rigor para Sodoma e Gomorra, haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Sodoma e Gomorra sempre foi comparada pelo seu comportamento. A ira de Deus sobre essa cidade foi tão grande que Deus fez chover fogo nessa cidade, fogo e enxofre sobre essa cidade para destruir. Mas antes disso acontecer, irmãos, a Bíblia diz que Abraão foi avisado. E Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma. Preste atenção. Abraão, eu vou destruir Sodoma. Eu vou acabar com Sodoma, eu vou derramar fogo. Abraão falou: Senhor, se tiver 30 lá, justo, você destruirá a cidade? Olha a intercessão de Abraão. Deus já falou para Abraão: Abraão, não destruirei. Se tiver 20, você vai destruir? Eu não destruirei. Se tiver 10, você não vai destruir? Eu não destruirei. Deus então ouviu o clamor de Abraão, irmão. Enviou 3 anjos para anunciar Ló, para Ló sair da cidade de Sodoma, porque a ira de Deus ia cair aqui. Então vira para o irmão que está ao seu lado e pega essa palavra para você. A intercessão tirará alguém do seu lar do juízo de Deus. Amém? Não. Recebe não? A tua intercessão, mãe, né? Tem mãe que ora de madrugada, né? Tem mãe que não está nem aí, mas tem mãe que ora de madrugada, quer ver o seu filho convertido, quer ver sua filha convertida. Minha irmã, o seu choro e a sua intercessão não cairá por terra. Aleluia, a sua intercessão não será envergonhada. Aleluia, o diabo está pensando lá: eu vou ganhar essa obra de graça, mas Deus enviará aquele que vai intervir e vai livrar a sua casa do juízo. Fala para o irmão aí, ó. Fala assim para você, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que é uma batalha que está, minha vida é desviada, meu filho é desviado, mas antes de Jesus vir, o poder da intercessão vai trabalhar na vida deles, e eu vou para o céu junto com eles para a glória. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Não pare de interceder. Não pare de interceder. Sabe por que Deus ama intercessores? Porque os intercessores não oram para o seu bel prazer. Existe a oração é diálogo, é uma comunhão, você e Pai, Pai e Filho, você e Pai, Pai e Filho, você e Pai. Uma comunhão íntima. O véu que foi rasgado. Falamos com Deus diretamente.
Mas a intercessão, você se compadece da dor do outro. Você, como lá diz essa linguagem, pagar preço, você paga preço de oração por outra pessoa. Aleluia. E às vezes, meus amados irmãos, é tão intenso isso que você ora por uma pessoa que você nem conhece. Aleluia. Aí você acorda de madrugada e está orando, perdendo sono, mas está lá de joelho orando, intercedendo. Jesus abençoa, Jesus salva, Jesus abençoe aquela irmã. Então, meus amados irmãos, nós, quando a gente se coloca como um intercessor, nós se parecemos com Jesus Cristo. Deus fez do homem, Adão e Eva, o quê? Vocês são a imagem e semelhança de Deus. Aí vem Jesus, se faz carne, nosso Deus se faz carne, habita nessa terra, anda 3 anos e meio nesta terra, fazendo a obra da salvação. Mas ele, meus amados irmãos, é a imagem de Deus invisível. Diz lá em Colossenses 1,15. Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. E a igreja é a imagem de Jesus Cristo. Amém? O Espírito de Cristo está sobre a igreja. O Espírito de Cristo está sobre você. O Espírito de Cristo fala da missão de salvação de Jesus Cristo. O Espírito Santo está dentro de você, interagindo com a sua alma, te levando a você ser um intercessor, a você buscar almas perdidas, a você orar por aquele que se perdeu, a você orar por aquele que está na mão do diabo. Jesus Cristo é o nosso exemplo de intercessor. A Bíblia diz o que, irmãos? Romanos 8, 33 e 34. Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os declara justos. Quem os condenará? Cristo Jesus é aquele que morreu e ainda mais, é aquele que foi levantado, aquele que está à direita de Deus. À direita de onde? E quem também intercede por nós. O nosso Senhor, 24 horas intercedendo pela minha vida e a sua vida. Você e eu não caímos na cilada do diabo ainda, porque Jesus está lá à direita do Pai falando assim: Pai, eu morri por ela. Pai, eu derramei meu sangue por ela. E a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Agradeça a Jesus agora, porque Ele está intercedendo por você. Ele está falando: Pai, dá vitória a ela, Pai, dá vitória a ele. Aleluia! Temos um outro intercessor chamado Espírito Santo. Esse não está lá, esse está aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. Quando você não tem mais palavra para orar, diz lá em Romanos 8,16: se nós não sabemos como convém orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, se o teu coração está fechado para isso, irmão, você precisa de Jesus. Porque nesta noite precisa nascer nesta igreja intercessores. Aleluia! Pessoas que estão orando na retaguarda desse ministério. Esse ministério tem se colocado diante de Deus em oração. Esse ministério tem se colocado diante de Deus em intercessão por almas. Temos aqui várias adversidades dentro dessa igreja. Temos aqui vários problemas dentro dessa igreja. Mas nós já declaramos debaixo da autoridade de Jesus que este problema cairá por terra. Deus, se algum pastor falar que não tem problema na igreja, meu Deus, eu vou falar. Eu saio daqui e falo: pastor, vamos, vou indo para lá. Todo problema, meus amados irmãos, toda a igreja tem situações. Mas a igreja não vence esses problemas, as situações por meio carnais. Ela vence por meios espirituais. Então, se na igreja tem problema, tem que haver intercessor. Fala assim, ó: Senhor Jesus, guarda os meus sentidos. Eu preguei quarta-feira, terrível, mas fala, vou tentar acertar hoje. Fala assim, ó: guarda o meu paladar. Guarda o meu paladar. Guarda a minha audição. Guarda a minha audição. Guarda a minha visão. Guarda
5 sintomas que a gente tem, pode ser convencido pelo diabo e a gente passar a usar a nossa audição para fofoca, passar a usar a audição para as falácias de Satanás, passar a ouvir a nossa audição pela sopra, porque o diabo ele sopra, tá? Não pense não, que existe crente que dá verdadeiramente lugar ao diabo. Pastor, o crente, ele pode ser possesso? O crente que tem o Espírito Santo pode ter o diabo no corpo? Não. Mas muitas das vezes, pode, sabe o quê? O diabo pode plantar no lado e soprar o joio. Aí você está dentro da igreja, ao invés de prestar atenção na palavra, prestar atenção na oração, aí você está olhando o que não deve dentro da igreja. Visão. Aí você vai perder na visão espiritual. Ao invés de você ter tudo isso, irmão, fecha teus olhos, fecha os teus ouvidos, fecha a tua boca e vá para a intercessão. Vai orar. Amém? Você tem um pico a subir, irmão. Você tem um pico a subir. Se você olhar por umas montanhas aí, de longe você parece que você vê uma, né, cara? Você olha de longe e está um pico grandão. Aí na nossa vida, né? Nosso cotidiano, a gente fala assim, ó, eu quero chegar lá em cima na vida. Mas quando você chega perto dessa montanha, tem vários picos pequenos ao lado dele. Quem está entendendo, amém? Então, para quando você chegar lá, você tem que chegar por meio da ajuda de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, Jesus, ele é o princípio da intercessão. Nós aprendemos com ele. Em João 17, ele roga ao Pai: Pai, guarda os teus filhos do mal. A oração sacerdotal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É o Senhor intercedendo pela sua vida. Na cruz, Jesus intercedendo e disse assim: ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Você está olhando para Jesus, ou está olhando para o homem? Quanto mais você se distanciar da Bíblia, menos você conhece de Jesus. Amém? Menos você conhece de Jesus. Meus queridos, existiu um homem na Bíblia chamado Pedro. Pedro foi um homem que mentiu, negou, né? Um homem que negou, um homem que quando Jesus foi preso, fugiu, se isolou, foi embora, se escondeu. Mas chegou um determinado momento que Jesus falou para ele: ó, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Olha Jesus de novo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Olha só como é que estava a vida de Pedro. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, irmão. Ouviu de Jesus. Deus deu a ele a chave da igreja, a chave do rei. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. Mas este homem, por algum momento, ainda não estava com o seu coração totalmente o quê? Convertido. E às vezes as pessoas pensam que igreja é brincadeira. Que a igreja é algo sério, irmão. O mundo espiritual está ligado aqui. Tem legiões de demônios aqui com raiva, rugindo, por causa desta palavra, porque eles sabem que vai ser levantado aqui soldados, intercessores. Mas quando eu brinco com o meu posicionamento espiritual, o diabo encosta. E o diabo tem a única finalidade de fazer comigo e com você, quando a gente está brincando, é matar, roubar e destruir. E ele queria se andar com Pedro, chacoalhar Pedro, a vida de Pedro ia ser desgraçado, irmão. Mas sabe por que o diabo não tocou nele? Porque o
intercessor estava rogando. Aleluia. Um intercessor chamado Jesus estava orando, rogando ao Pai: Pai, guarda Pedro, tem misericórdia de Pedro. Ele pode estar hoje, não está convertido, mas amanhã, aleluia, ele vai estar como liderança da igreja. Fala para o irmão, pastor, cuidado com o seu posicionamento, principalmente quando a tua igreja é uma igreja que declara guerra contra o diabo. Toma cuidado, fica firme, fica ligado, fica na tua posição. Seja um orador, seja um intercessor, porque o diabo está olhando para você assim, ó: dá um mole para mim, dá um mole para mim, dá um mole para mim. E se você der um mole, ele arrasa mesmo. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, aleluia, porque nesta igreja ainda tem intercessores, e a sua dele canta porque em nome do Senhor. Glória a Deus. Temos ainda 8 minutos, irmãos. A intercessão avança além dos limites e rompe o mundo espiritual. A intercessão avança além dos limites e rompe o mundo espiritual. Daniel estava já para se cumprir 70 anos de cativeiro de Israel. Israel estava cativo nas mãos de Babilônia. Daniel, ele se coloca a orar, e ele se propõe a orar 21 dias. 21 dias, ele fala 21 dias de jejum e oração. Alguém já fez uma campanha de jejum de Daniel aí? A gente vai fazer, vai retornar. 21 dias, irmãos, buscando uma resposta. Senhor, é esse tempo. Senhor, é esse tempo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o mundo espiritual foi movido. A oração move o mundo espiritual. A Bíblia diz que tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. No segundo céu existe as estrelas, as constelações e o mundo e as regiões celestiais. E sabe quem habita nas regiões celestiais? Principados e potestades e dominadores. Eles estão lá. Eles não têm casa não, eles ficam lá perambulando e voando. Há demônios que rodam a terra. Quem não vê lá em Jó sabe disso. Há demônios que rodam a terra. E há demônios que habitam em animais, e há demônios que estão como encosto em pessoas. Mas esse que travou na batalha com a oração de Daniel foi um príncipe de Tiro. Foi uma liderança de uma hierarquia do inferno muito grande. E ele, meus amados irmãos, o anjo Gabriel, ele desce e conta e revela para Daniel: Daniel, servo bom, o Senhor ouviu a tua oração. Desde o primeiro dia, Daniel orou 21 dias. Desde o primeiro dia, eu ouvi a tua oração. Mas o príncipe de Tiro me prendeu. Para você ver o poder desse demônio. O poder do diabo é limitado. Não é como o seu Deus não, tá? Não vamos exaltar aqui o diabo não. O diabo ele tem poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. Ele é o dono do poder. Mas ele é tão poderoso assim que prendeu Gabriel, o mensageiro. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que o anjo conta para Daniel o seguinte: que ele enviou o príncipe dos exércitos do Senhor, que é chamado Miguel Arcanjo. O anjo principal de Deus, o anjo de guerra. E Miguel pelejou contra o diabo e disse: o Senhor te repreenda. E a resposta desceu para Daniel. Você está vendo, irmão? Porque, olha só, vou te contar aqui um segredo. Quem está orando aí há mais de 6 vezes? Aleluia. Quem está orando aí há mais de 3 anos? Sabia que existe uma guerra espiritual pela tua oração? Sabia disso? Se Daniel parasse, eu desistisse, eu desanimasse de orar, o anjo descia? Quem prevalecia era quem? O inimigo. Mas graças a Deus Daniel foi o quê? Insistente.
Um homem insistente, intercedendo. Meu irmão, não sei quanto tempo você está intercedendo, mas continue, porque uma hora o anjo vai descer para te avisar. O anjo não sei se é o anjo, se é o próprio Senhor que vai descer, mas a resposta vai descer sobre a tua vida. Se Deus vai usar o profeta, Deus vai usar o... Não sei, irmão. Mas o negócio é, se você no meio de um aguardo de uma resposta, e se você não tem um deslumbre de uma resposta ainda, se você ainda continua sendo intercessor. Assim como Daniel foi atendido, você também será atendido, irmão. A tua oração rompe o mundo espiritual. Amém? A tua oração rompe o mundo espiritual. Aí você percebe quando você se coloca para orar, dá sono. Aí você percebe que quando você se coloca para orar de madrugada, parece que tem um peso dentro de você. É uma luta, irmão. Mas se você vencer isso, sabe quem vai ser vitorioso? É você. Levante a tua mão. Glória a Deus. Fala assim: Jesus, me ajuda nessa guerra. A minha arma não é a minha força, não é meu poder bélico. A minha arma é a minha oração, é a minha intercessão. Me ajuda a orar, me ajuda a interceder. Porque eu sei, Jesus, que quando eu estou intercedendo, o meu filho está de pé, a minha família está vencendo, a minha família está rompendo as barreiras. Aleluia, o diabo está caindo por terra, a macumbaria, a bruxaria está caindo por terra hoje. Continua a interceder em nome de Jesus. Você que está atravessando uma luta diária, está falando assim: Jesus, eu não desisto da minha bênção, seja como Jacó. Aleluia, está arreando o som e continua segurando o anjo. Eu não largo você enquanto você não me dá a minha bênção. Segura aí, irmão, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo, no Velho Testamento. O anjo mensageiro, a personificação, a teofania de Jesus Cristo. É Ele, meus amados irmãos. Então aquele que fala com Deus, aquele que fala menos com os homens e fala mais com Deus, meu irmão, você já é vitorioso em Cristo. Se prepara para ver resposta, irmão. Se prepara para ver resposta de oração. Se prepara, meu querido, para ver a sua família se convertendo ao Senhor. Se prepara, não desista. A sua boca é uma boca profética. Foi lido aqui em Salmo 91 que diz assim, ó: Ele me invocará. É Deus que está falando, irmão. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, e livrarei e glorificarei. Isso aqui é só para quem intercede. Isso aqui é só para quem ora. Amém? Aleluia. Fala assim, ó: a partir de hoje eu serei mais um intercessor dentro do meu lar, dentro da igreja. Você já viu aquela pessoa, irmão? Olha pra cá, irmão. Você já viu aquela pessoa que fala assim, ó: eu tenho vergonha, sou tímido, vou orar baixo. Não ora baixo não, irmão. A Bíblia não manda você orar baixo não, tá, irmão? A Bíblia diz que manda você orar em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o teu pai te ouvirá e te recompensará. Mas ele fala assim, ó: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aí a gente fala assim: ora forte, irmão. Ora com autoridade. Fala aí: ora com autoridade. Bota essa boca mesmo para falar. O diabo, você já chegou um cachorro chato vem assim, você sai. Ele vai sair? Sai. Ele vai sair. O que você faz? Sai. É autoridade, irmão. Não sei se é o pastor Adilson que fala camundongo, é isso? Chama o diabo de camundongo? Camundongo a gente pita, meu irmão, intercede, seja um intercessor. Amém? E quando você intercede, toda
as áreas da sua vida espiritual é atingida. Você fica mais sensível com Deus, você ora mais, você fica mais em comunhão com Deus, você contempla a dor do outro e você entende mais a situação do seu próximo. Tem missionários aí espalhados pelo mundo que a igreja está intercedendo por eles. Você sabia disso não? Passando aí por mortandade, sendo mortos, outros sendo fugitivos. Muitos não são mortos porque tem intercessores. Amém, irmão? Amém. Domingo, teremos intercessores, domingo. Vem para a escola bíblica e vamos para o evangelismo. Vem para a escola bíblica, tem um diabo aí. Tem um diabo aí. Que ele está desafiando a igreja. Desafiando ele, falando assim, ó, vocês querem desafiar? Então eu vou te desafiar. Aí eu acordei e falei, Senhor, dá vitória. Senhor Jesus, dá autoridade. Eu aprendi uma coisa com o pastor, é o seguinte: se correr o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Grava aí. Se correr da batalha, o bicho pega, mas se orar o bicho corre. Teve uma vez lá no Olavo de Lago, quando a gente iniciamos a oração, o Senhor abriu os meus olhos espirituais. Quem lembra aí, Aline, Michael? Quem lembra aí? A gente começou a orar, oração forte, aí a sombra preta bateu em retirada. Terrível. Então eu lembrei dessa frase. Se a gente não orar, o bicho pega, mas se a gente orar, o bicho corre. Para testificar, o nosso irmão sentiu passando por ele. Eu senti que eu estava arrepiado. É o poder da oração, meu irmão. Não sejas tímido. Intercede. Quando a igreja estiver em oração, grita mesmo. Lembre-se de Josué com a sua campanha de guerra. Separa Josué homens de guerra. Não era homens covardes, não. Homens de guerra. Separa eles e rodeia a cidade 13 vezes. Começaram a gritar, e tocaram as buzinas. Esse relógio está errado, tá? Tocaram as buzinas, e a muralha caiu por terra. Jericó foi dizimada, e a vitória foi do povo de Deus. A vitória será tua em nome de Jesus. Então a gente tem em nome do Senhor. Louvamos a Deus pelos intercessores. Louvamos a Deus. Nós vamos orar ao Senhor dos Exércitos agora. Amém? Acontecerá uma batalha pela tua vida. Glória a Deus. Acontecerá uma batalha agora pela tua vida. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito.